Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Lean Connected, o seu canal de conhecimento, sabedoria e prosperidade. No vídeo de hoje, trago para vocês um conhecimento relevante sobre ser uma pessoa inesquecível, entendendo a inteligência além do intelecto, por meio da intuição. Tem um vídeo aqui no canal sobre os tipos de inteligência que pode te interessar. Deixarei o link aqui na descrição. Inteligência além do intelecto? O que isso significa? Em uma palavra, significa intuição. Para muitas pessoas que se tornaram inesquecíveis, intuição sempre foi um elemento básico de seu sucesso. Para compreender o que isso significa, vamos analisar um caso. A Walt Disney Company é um dos maiores casos de sucesso da história dos negócios. A intuição teve um papel importante na empresa desde o começo. Quando Walt Disney desenhou seu primeiro rato, por exemplo, ele queria lhe dar o nome de Mortimer. Esse nome não soou bem para sua esposa, que sugeriu trocá-lo para Mickey. Será que ela poderia lhe dizer uma boa e refletida razão por que preferia Mickey? Provavelmente não. Eles fizeram uma pesquisa de marketing para descobrir qual nome o público preferia. Não porque pesquisas de marketing não existiam e, de qualquer modo, Walt Disney não teria dinheiro para pagar uma. Mas Mortimer virou Mickey, e o resto, como dizem, é história. Tudo aconteceu devido à intuição da esposa de Walt Disney. Décadas mais tarde, o próprio Walt Disney teria uma intuição. Em 1939, houve uma exposição mundial em Nova York. Milhões de pessoas de todo o mundo foram até lá para participar. A feira foi uma verdadeira ocasião histórica, mas uma hora teve que acabar. Tudo foi desmontado. Milhões de pessoas tinham comparecido, e quanto aos milhões que queriam ter ido, mas não puderam? E quanto às pessoas que foram, mas gostaria de voltar? Era tarde demais para elas. A feira tinha acabado, para sempre. Na década de 1950, o Walt Disney teve a ideia de criar uma versão permanente da exposição mundial. As pessoas poderiam ir quantas vezes quisessem ao longo dos anos, ou até suas vidas. Ninguém precisaria ir à exposição em uma data específica, mas cedo ou mais tarde, um grande número de pessoas iria. Toda essa geração a visitaria, e um dia levaria seus filhos, e as visitas continuariam para sempre. Assim foi inventado o que ficaria conhecido como parque temático, mas na época tudo foi feito a partir de uma intuição de Walt Disney. Ele não tinha estudos de viabilidade, nem pesquisa demográfica. Ele tinha acesso a um terreno ao sul de Los Angeles, mas não possuía nem de longe o dinheiro necessário para construir o projeto. Além disso, ninguém queria investir na intuição de Walt Disney. Os bancos os rejeitaram. Parecia que aquela visão jamais seria realizada. Mas Disney teve uma ideia para resolver esse problema. Ele fez uma proposta para executivos da rede de televisão ABC. Se eles investissem no parque, o Walt Disney criaria um programa de TV semanal de 1 hora chamado Surpresa Disneylândia. O programa mostraria desenhos animados e filmes de animais de todo o mundo em seu meio ambiente. E a melhor parte, cada programa também mostraria o progresso da construção do parque no sul da Califórnia. Esse plano foi um grande sucesso, assim como a Disneylândia, desde o dia de sua inauguração em 1955. É interessante notar que a inteligência, como costuma ser compreendida, quase não teve participação nessa história. Os investidores que rejeitaram o conceito da Disneylândia certamente não agiram com inteligência. Se o tivessem feito, poderiam ter notado algumas coisas importantes. Por exemplo, poderiam ter reparado que o sistema de rodovias interestaduais estava sendo construído. Isso daria uma mobilidade nunca antes vistas às famílias americanas. O crescimento dos transportes aéreos proporcionaria a mesma coisa. Mas nada disso ocorreu aos executivos do dinheiro que rejeitaram a ideia de Walt Disney. Isso foi um erro, mas talvez erro maior ainda tenha sido não levar em consideração o imenso crescimento populacional que ocorria nos anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 e 1964, surgiu a geração Baby Boom. Mais de 70 milhões de crianças, uma grande porcentagem das quais, cedo ou tarde, visitaria a Disneylândia. Mas nenhum dos banqueiros ou analistas de investimento pensou nisso, apesar de serem profissionais experientes e altamente treinados. Surpreendentemente, Walt Disney também não pensou nisso. Ele não estava ligado nas mudanças demográficas, na indústria aeronáutica ou nos sistemas de estrada. Ele só queria ter uma exposição mundial permanente, porque ele odiava a ideia de que as feiras mundiais acabassem. Ele queria que sua feira mundial tivesse a versão perfeita da rua principal de uma cidadezinha, porque ele odiava a ideia de que a cidadezinha de sua infância tivesse desaparecido. Acontece que a cidadezinha de Walt Disney nunca existiu. Mas essa é outra história. A questão é que o intelecto não ajudou as pessoas que rejeitaram a ideia de Disney. E o intelecto também não estava por trás da criação da ideia.
Essa foi apenas uma intuição no cérebro de Walt Disney, ou melhor, em seu coração. Foi só uma intuição. Talvez você ainda não tenha tido uma ideia como a Disneylândia, mas conhece o poder intuitivo que a criou. Chame-o de palpite, inspiração ou instinto. Mas quantas vezes você teve um sentimento forte, positivo ou negativo sobre um trabalho, um colega ou uma oportunidade de negócio? Quantas vezes você encontrou a resposta para uma pergunta que nem sabia que estava se fazendo? E se você for como a maioria das pessoas, sua resposta estava correta. Talvez tenha acreditado o acerto a uma coincidência, mas pode ser que essa explicação não lhe tenha satisfeito. Todos nós temos lampejos de intuição, mas os ignoramos ou desconfiamos deles, classificando-os como distrações irracionais e inúteis. Todos temos nossas capacidades internas, mas precisamos lhes dar o valor que merecem, nem mais nem menos. Nesse capítulo, você vai aprender a diferença entre ignorar sua intuição e confiar cegamente nela. Vai ver como extrair o máximo da intuição sem depender muito dela. Aprenderá a se conectar com a sua intuição para ir além da inteligência convencional. Você verá porque a habilidade de fazer isso é uma qualidade importante de um ser humano inesquecível. Intuição não é brincadeira, é uma forma incomparável de poder pessoal que merece sua atenção. Para você que chegou até aqui e não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Não esqueça de ativar o sino de notificação para ficar por dentro de assuntos que farão de você uma pessoa melhor. Deixe aqui o seu like e até a parte 2 desse vídeo.